Graças e paz, irmãos. Amém. Deus seja louvado por esse momento, por estarmos aqui como sua igreja, reunidos, prestando um culto de ação de graças, irmãos, por toda a graça e misericórdia que o Senhor tem tido com cada um de nós. É muito bom estar aqui e poder compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor falou no meu coração. E antes de tudo eu quero mais uma vez orar com os irmãos, pedindo que Deus possa conduzir tudo que vai ser falado nessa noite, que o seu Santo Espírito possa quebrantar o nosso coração e assim a gente possa sair daqui transformado pela palavra do Senhor. Amém? Amém. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor já nos fez. Pedimos a Ti, Senhor, a Tua graça e a Tua misericórdia. Eu coloco em Tuas mãos a minha vida, Senhor, a vida dos meus irmãos, que os nossos corações, ó Deus, possam sair daqui, ó Deus, com a Tua palavra nos guiando. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor possa abrir os nossos corações, sonda a nossa mente, o nosso coração, nos ajude, Deus, a ouvir Tua voz. Ó Senhor, te agradeço por tudo, no nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, conta uma história de um homem que ele gozava de grandes privilégios na aldeia que ele morava. Era um homem muito sábio e ele tinha um filho, e esse filho também crescia em conhecimento, em sabedoria, por tudo aquilo que ele ouvia do seu pai, os exemplos que o seu pai dava. E eles viviam no campo, trabalhava com a terra, com animais e produziam nessa terra. Um certo dia, o filho desse homem sábio esqueceu a porta do estábulo aberta e fugiu um dos seus cavalos. Os vizinhos daquela região, sabendo do acontecido, chegou para esse homem sábio com uma certa ironia e disse assim: mas que azar, né? E ele olhou bem sério para esses vizinhos e perguntou: o que é o azar? Foi azar ou foi sorte? Passou-se 4 dias, como esse cavalo que havia fugido não era acostumado a passar noites em chuvas e frios ao relento, ele voltou. Só que com ele, irmãos, veio mais 3 cavalos selvagens que o acompanhou. E quando souberam dessa volta e desses outros 3 cavalos que vieram, os mesmos vizinhos chegaram para ele e falaram assim: mas rapaz, como tu tens sorte? E mais uma vez ele repetiu o que ele tinha perguntado 4 dias atrás: o que é sorte? Foi sorte ou foi azar? E passou-se os dias, como seu filho trabalhava com animais, ele começou a adestrar esses cavalos selvagens. E tudo ocorria muito bem, até que no 3º e último cavalo que ele estava ali domando, ele sofre uma queda e fratura a perna, e uma fratura grave, exposta. E aí esses vizinhos vieram com o coração triste fazer uma visita e disseram para o homem sábio: mas que azar seu filho teve. E mais uma vez ele pergunta: o que é o azar? Foi azar ou foi sorte? Eles não entendiam bem porque ele fazia aquelas perguntas, mas passou-se o tempo, aquela aldeia que eles viviam entrou em conflito com outras aldeias e inevitavelmente estourou uma guerra. Então foi convocado todos os jovens de 16, de 17, 18 anos que podiam ir para a guerra. E daqueles vizinhos, todos os seus filhos foram para a guerra, menos o filho do homem sábio, porque estava com a perna quebrada. E esses vizinhos, irmãos, visitaram ele muito tristes e abatidos, porque seus filhos tinham ido para a guerra e ele não sabia se voltavam. E eles disseram: como o Senhor tem sorte? Ele falou: mas o que é a sorte? Foi sorte ou foi azar? Moral da história, irmãos, para muitos a vida é construída com base no acaso ou sobre consequências ou resultado subsequente do fator sorte ou azar. E ainda existem alguns que vão mesclando
tudo isso com sua força, inteligência, e se nesse processo eles tiverem um empurrãozinho da sorte, ótimo. Caso contrário, se porventura, depois de terem feito todos os esforços possíveis, no final de tudo eles não obterem nenhum sucesso, depois de todo o esforço empregado, talvez eles digam que o destino não sorriu para eles, e isso foi um grande azar. E nessa noite, irmãos, eu quero pedir que cada um de vocês possa doar alguns minutos do seu tempo para ouvir uma mensagem que vai envolver a nossa fé, a nossa confiança no Deus que um dia nos salvou. E que por tão grande salvação, irmãos, nós já não vivemos por sorte nem azar, mas nós esperamos aquele que criou todas as coisas, aquele que tem poder para fazer todas as coisas. Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, a palavra de Deus, ela nos exorta, ela nos confronta, ela nos encoraja, ela nos humilha, nos consola e também nos traz fé, que gera esperança. O Senhor, usando a vida do escritor aos Hebreus, no capítulo 10, no verso 38, não é o texto que vamos usar como base, mas diz assim: mas o meu justo viverá pela fé. E essa frase, irmãos, está no versículo, no contexto de perseverança e fé em meio a todas as adversidades que passamos e que passaremos, até o dia em que o nosso Senhor e Salvador voltará para nos levar, e assim estaremos com Ele. Por isso, irmãos, o tema da mensagem nessa noite nem é sorte e nem azar, mas a provisão de Deus. Amém. E o texto que vamos usar, irmãos, como base é um texto que encontra-se no livro de Isaías, do profeta Isaías, do capítulo 40. Vamos ler do verso 21 ao verso 31. Profeta Isaías, capítulo 40, do verso 21 ao 31. Mesmo sentado, eu queria que os irmãos acompanhassem a leitura. Todos encontraram? Amém? Assim diz a palavra do Senhor, verso 21. Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Nem lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreendem como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raiz na terra. Deus sopra eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe à marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Amém. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão,
caminharão e não se fatigarão. Amém, irmãos? Há quem o diga: eu não acredito, perdi o ônibus mais uma vez. Ou, quanto mais eu trabalho, mais parece que pior fica. Se fosse fulano, isso já teria dado certo. E ainda, não vou nem me animar, eu não tenho sorte para isso. Irmãos, como cristãos que somos, precisamos observar que a palavra do Senhor, ela não muda. Quem muda somos nós. Nós temos um Deus que Ele não mente. Nós quem somos enganados muitas vezes pelo nosso próprio coração. Muitas vezes, irmãos, nós temos desperdiçado grandes oportunidades de desenvolver a nossa fé, de crescer na nossa fé, até mesmo com algumas tribulações que nós passamos. Às vezes há coisas que acontecem que nem sempre, irmãos, elas são tão ruins quanto parece, nem muito menos são obras do acaso. E certamente a vida cristã é como uma construção de um edifício. E nós vamos construindo e não paramos mais. E interessante, irmãos, é que quanto mais nós crescemos, mais passamos por situações adversas, diferentes. E parece mais que nós entramos numa universidade que terminamos um período, mal respiramos, já começa outro período e assim vamos caminhando, crescendo, até chegarmos a uma pós-graduação e aí não para. Se nós continuarmos, ainda tem muito a fazer. O primeiro versículo que eu li, que encontra-se a carta aos Hebreus, em que Deus diz que o meu justo viverá pela fé, ele tem uma segunda parte. E essa segunda parte, Deus também diz: e se retroceder, não me agradarei dele. Vida cristã, acredita, irmãos, que todos aqui têm a consciência de que ela não é ausente de luz, de lutas. Ela não está blindada a provações. E nós ainda, infelizmente, sofremos a ação do pecado, porque ainda estamos aqui, mas que nós devemos lutar dia após dia, todos os dias, até que o nosso Salvador, Ele venha. Mas, irmãos, nós também precisamos olhar nas Escrituras, como diz o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no verso 37, que em Cristo somos mais que vencedores. E a pergunta, irmãos, é que nos fica: como podemos viver essa alegria, essa confiança? Agora que fomos alcançados por Deus através de Cristo Jesus, como nós podemos viver uma vida de adoração, de louvor, honra e glória a Deus, tendo certeza que receberemos o que esperamos e cremos naquilo que não vemos, mas mesmo assim passamos por todas essas adversidades e problemas que a vida nos traz. Eu sei que cada um aqui, irmãos, sabe sim qual a sua dificuldade, qual o problema que lhe aflige. Em outras palavras, aonde o sapato aperta, e que muitas vezes nós estamos tão cansados, estamos tão atribulados, que em alguns momentos até pensamos em parar, pensamos em desistir. Temos a sensação de que Deus está nos olhando, mas não quer mover nada na nossa situação. Irmãos, como crentes em Cristo Jesus, salvos por Ele, podemos ter convicção, nós podemos contemplar o céu, para onde nós iremos. E nós devemos, irmãos, fazer isso sem olhar para o mundo, sem olhar para a terra. Porque muitas vezes nós vivemos dizendo que queremos o céu,
mas que estamos investindo mais aqui na terra. É como que estivéssemos vivendo uma dupla cidadania. Quando olhamos para o texto, o livro do profeta Isaías, o livro de Isaías, nós podemos dividir ele em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 39, nós temos aqui um livro do juízo, em que Deus vai trazer juízo para a sua nação, uma nação desobediente, uma nação que está vivendo mais no mundo, mais os povos pagãos, do que aquilo que Deus tinha determinado para o seu povo. Já do capítulo 40 ao capítulo 66, nós temos aqui o livro do consolo, em que Deus vai trazer refrigério ao seu povo, vai resgatar o seu povo da opressão dos babilônicos, do cativeiro. E aqui, irmãos, podemos observar que nos dias do profeta Isaías, as pessoas viviam na sua autossuficiência, viviam como as nações pagãs, eles se prostituíam com outros deuses, eles não buscavam a santidade qual Deus exigia do seu povo, e eles literalmente davam as costas ao Deus eterno. Era como que Deus, irmãos, fosse apenas o servo e eles o Senhor. Quando ele chamava, eles queriam que Deus obedecesse. E aí, irmãos, o Senhor vai levantar o profeta Isaías nesse ministério tão árduo de advertir o povo. Ele levanta Isaías como um profeta que vai profetizar o juízo do Senhor sobre essa nação. E ele estava trazendo esse juízo à casa de Israel, e com toda a força. Ele alerta que vai subjugar todas as nações. Mesmo assim, irmãos, o povo, ele não aceitava, eles não davam ouvidos àquilo que o profeta estava falando, aquilo que Deus estava falando através do profeta. E aí, quando nós olhamos para esse texto que lemos, nos deparamos, irmãos, com um povo que, por suas transgressões, eles foram levados ao cativeiro babilônico, e eles entraram num juízo terrível de Deus, e esse juízo ele foi desencadeado sobre Israel e sobre as nações que desafiavam o Deus Todo-Poderoso. Esse juízo é chamado, irmãos, aqui como o dia do Senhor. Se de um lado Israel ele já sentia o gosto desse juízo, para as outras nações isso seria, irmãos, eles iriam sofrer com uma força total. Seria muito pior para eles. E aqui, irmãos, como o livro do profeta Isaías também, ele tem um gênero literário profético, podemos associar esse juízo chamado Dia do Senhor no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, a segunda vinda de Cristo, e ao juízo que acompanhará esse grandioso acontecimento. E será um dia, irmãos, que ninguém poderá escapar do encontro com Deus. E a pergunta, irmãos, é: será se nós temos pensado nisso? Na nossa caminhada cristã? Será se nós temos dado ouvido àquilo que Deus tem nos falado? E repetindo, meus irmãos, nós sabemos que tudo que acontece na minha e na sua vida, todas essas coisas, elas são conhecidas do Senhor. Nada é por sorte, nada é por azar, mas tudo é provisão do Senhor. Se nós olharmos para os israelitas no cativeiro babilônico, esse acontecimento, irmãos, podemos dizer que ele foi necessário. E necessário para tanto a construção individual, como também para a construção coletiva desse povo.
E para nós, também podemos dizer que muitas vezes os momentos que passamos, que muitas vezes nós achamos ruins, eles muitas vezes eles são necessários para a nossa construção individual e para a nossa construção coletiva. E aqui, irmãos, olhando para o texto, eu quero dividi-lo em duas partes. Do verso 21 ao verso 26 e do verso 27 ao verso 31. Na primeira parte, o profeta Isaías, ele vai exaltar a grandeza e a majestade do nosso Deus, do nosso Criador, o único e verdadeiro Deus Todo-Poderoso. E nessa primeira parte, irmãos, quero dizer que nós devemos trazer à memória quem é o nosso Deus. Precisamos, irmãos, trazer à nossa memória quem é o nosso Deus. E o profeta Isaías, ele está tentando trazer à memória dos irmãos quem verdadeiramente é o Senhor, o Criador do universo, quem na verdade tem o controle do mundo e de todas as vidas na palma da sua mão. É isso, irmãos, que ele tenta transmitir para o povo de Judá, no trecho que diz: quem foi que criou todas as coisas? Quem está assentado, sustentando toda a terra? E que quando olha para baixo, nos enxerga como insetos. Tamanha é a sua grandeza. Quem é o Deus que levanta príncipes e líderes deste mundo, mas que um segundo seu juízo os abate? Quem é neste mundo que possa ser comparado ao nosso Deus? Irmãos, a palavra do Senhor, ela nos ajuda a lembrar que nada pode ser comparado ao Deus Todo-Poderoso, soberano, criador e controlador de todas as coisas que há no universo. Aquele, irmãos, que conhece as estrelas e as chama pelo nome, e todas elas o obedecem. Nós devemos, irmãos, levantar os nossos olhos e ver quem é o verdadeiro Deus, o Deus da nossa salvação. No verso 26 diz: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe à marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, tão imensa é a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Irmãos, não é quem está no governo, não é quem está no poder que se corrompe, não são os que dizem que tem muita riqueza, que tem muito dinheiro, tem muito poder, mas que se acaba. O nosso Deus, o nosso Salvador e Libertador, o que transforma a nossa vida, aquele que um dia Ele nos chamou, como chamou as estrelas pelo nome, como chamou o povo de Judá, Ele também nos chama. E Ele, irmãos, é aquele Deus que colocou no nosso dedo o anel, nos salvou, transformou e mudou a nossa história, a nossa vida. Esse é o Deus de Judá, o Deus de Israel. Esse é o nosso Deus. Devemos prestar atenção, irmãos. Nós não servimos a um Deus pequeno. Muitas vezes nós tentamos limitar o Senhor, porque na maioria das vezes pequena é a nossa fé, pequena é a nossa esperança. Pequena muitas vezes, irmãos, é a capacidade de nós entendermos o quanto Deus, Ele nos amou e nos ama. E isso muitas vezes é inconcebível, ou seja, nós não conseguimos conceber, idealizar ou compreender, explicar ou admitir. E eu estou me referindo a nós. E isso, irmão, porque muitas vezes nós passamos despercebido que foi Ele quem nos amou primeiro, Ele que nos escolheu. Nós não teríamos capacidade de escolhê-lo. E isso muitas vezes a gente não consegue de maneira nenhuma conceber. Como foi
pregado domingo para o nosso irmão Jonas, que só o sangue de Cristo ele pode nos permitir entrar na presença do nosso Deus, do Deus vivo. Então, irmãos, se nós temos a convicção de que o sangue de Cristo ele nos salvou, então devemos crer nisso, independente do que esteja nos acontecendo. Porque se Ele nos escolheu, se Ele nos salvou, através do sangue precioso do Seu Filho, Ele é o nosso Deus. O mundo, irmãos, pode até estar entregue aos falsos mestres, falsos ídolos, a falsos governos, mas nós, o povo de Deus, nós temos Ele, o eterno, o soberano, e absolutamente nada vai passar despercebido pelas suas santas e poderosas mãos. Em Atos dos Apóstolos, Deus vai nos falar através de Lucas, que escreve e diz assim: assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita de artes e imaginação do homem. Nós temos que lembrar que nós temos um Deus vivo, um Deus que se relaciona com o seu povo, um Deus que ouve, como nós aqui reunidos oramos, clamamos a Ele, e Ele está, irmãos, no nosso meio, e Ele ouve a nossa súplica. O que a igreja de hoje, irmãos, assim como Judá no passado, precisa relembrar é que o nosso Deus e o que Ele significa para cada um de nós, quem é o nosso Deus, o que Ele significa. O mundo pode estar, como eu já falei, entregue à sorte, mas eu e você não. Nós temos um dono, nós temos um Senhor, o Deus Altíssimo. Nesse primeiro momento, irmãos, Isaías traz à memória ao povo que tinha estava abandonando a sua fé, que o Deus dele não era um Deus fraco, não era um Deus sem força, e que eles precisavam trazer isso à memória. Nós precisamos, irmãos, fazer o mesmo. Nada, irmãos, que venha acontecer nas nossas vidas, nenhum dos nossos problemas, nenhuma situação difícil que passamos, nem fraqueza, nada foge do controle do Senhor. Tudo está nas mãos do Senhor. Ele muitas vezes, irmãos, decide transformar todas as situações que passamos em bênçãos, para aquele que sabe quem é o seu Deus. O pior, irmãos, que muitas vezes, quando nós não estamos ligados ao Senhor, não estamos conectados em quem é o nosso Deus, a primeira coisa que nós fazemos é murmurar, quando deveríamos glorificar o nome dele. Muitas vezes não sabemos por que as coisas adversas nos acontecem, e rapidamente, por não estarmos buscando e confiando nele, a primeira coisa que fazemos é murmurar. E eu lembrei da história de uma irmã que saiu do trabalho e ela pegava o ônibus lá no mercado de Mangabeira. E quando ela chegou na parada de ônibus, já atrasada, o ônibus veio, ela deu sinal e o ônibus não parou, passou direto. E, irmãos, ela certamente murmurou, ela estava cansada, queria chegar em casa. Mas nesse dia, foi o dia que ela recebeu o pagamento, estava na bolsa dela, todo o seu pagamento do mês. E ela queria chegar em casa, mas teve que esperar o outro ônibus passar. E aí, quando chegou o outro ônibus, ela foi para o Valentina, e para surpresa dela, a descida da ladeira de Mangabeira Valentina, o ônibus que ela perdeu, que o motorista não parou, estava lá no acostamento, todo mundo fora do ônibus. Alguns que estavam dentro do ônibus eram assaltantes, levaram tudo de todos que estavam dentro do ônibus. E aí, irmãos, ela veio entender como Deus é misericordioso. E aquilo que para ela tinha sido muito ruim, ela queria chegar em casa, estava cansada,
foi bênção ter perdido aquele ônibus. Então, irmãos, Deus, Ele é aquele que cuida de cada um de nós em particular. Ele sabe, irmãos, daquilo que eu preciso. Ele sabe daquilo que eu tenho clamado, pedido. Mas muitas vezes, irmãos, Ele não vai me dar o que eu estou pedindo. Ou muitas vezes, coisas que vai me acontecer não são tão ruins quanto parece. E louvado seja Deus que lá na frente, muitas vezes a gente descobre que foi melhor ter perdido o ônibus, sim. Amém? E para alguns irmãos vai ser uma doença que chega, que é desagradável, vai ser um desemprego. Para outros será alguma perca. Mas aqueles irmãos que nesses momentos relembra quem é o seu Deus, quem é aquele que cuida dos seus passos, esse confiará sim e vai glorificar a Deus independente de qualquer circunstância. Então, irmão, primeiro precisamos relembrar quem é o nosso Deus, porque assim o profeta está trazendo a memória do seu povo. E segundo, nós devemos refletir no compromisso, na fidelidade e na lealdade do Senhor pelo seu povo. No verso 27 a 31 ele diz: porque diz, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica a força ao que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O profeta Isaías nos mostra que o povo, irmão, como a parte oprimida do cativeiro, Israel ele tem uma causa contra os seus opressores. Israel ele tinha razão de esperar que o Senhor prestasse atenção na sua causa. Mas agora, irmãos, eles se queixam que Deus os despreza. E a resposta, irmãos, a isso é o profeta perguntando ao povo: por que tu se queixas? Dando a entender, meus irmãos, que as queixas de Israel eram inteiramente infundadas. Israel, irmão, está tentando está tentando devolver a esperança ao seu povo, trazendo à memória aquilo que Deus já havia feito aos seus antepassados, e que eles olhassem e entendessem que quem quebrou essa aliança foi o povo, não Deus. E o problema é que eles estavam em uma situação de opressão, e eles estavam vivendo numa escravidão. E certamente eles, irmãos, eles estavam fora dos seus lares, eles passavam pelo juízo do Senhor, e a carga que eles carregavam certamente era grande, ao ponto deles dizerem que Deus não se interessava por sua situação. Eles estavam cansados, certamente cansados fisicamente, mentalmente e espiritualmente. E muitas vezes é assim que nós nos encontramos. É assim que muitas vezes, irmãos, quando nós fazemos algo por nossa conta, nos deparamos com os nossos erros, nos cansamos e achamos que Deus não quer saber da nossa causa. Quando nós fazemos algo que esquecemos que, nesse detalhe, que não foi Deus, mas nós mesmos que causamos as situações indesejáveis da nossa vida. E então depois, irmãos, de pensarmos que o Senhor nos esqueceu, pensarmos que Ele nos abandonou, nos desamparou, e eu acredito que aqui todos já passaram por um momento, ou muito ou pouco, intensidade nessa forma, e que isso gerou sim um cansaço mental, um cansaço físico, um cansaço espiritual.
e que parece muitas vezes, irmãos, que isso não tem fim, e que isso vai levando a gente a um cansaço que às vezes não conseguimos ficar de pé. As Escrituras nos mostram, irmãos, que muitos passaram por isso também. Fora o povo de Israel, nós temos exemplo clássico como Sansão, que por causa do pecado, por causa daquilo mesmo que ele foi levado a fazer, a sua desobediência a Deus, Sansão ficou fraco. Sansão, ele foi furado os olhos. Sansão, ele foi humilhado, e sem a presença do Senhor zombavam dele. Temos vários exemplos: Davi, Elias, Pedro e tantos outros. E a primeira coisa, irmãos, que acontece quando a pessoa está sofrendo por essas pressões, que chega o cansaço, a luta, e às vezes muita luta, elas não conseguem ver isso em nenhum momento como um resultado positivo. E o que vem na mente é desistir. O nosso corpo muitas vezes está cansado da nossa correria, da sobrecarga que muitas vezes nos traz os trabalhos, os problemas dos trabalhos, do esforço que fazemos. A sociedade muitas vezes nos impõe, irmãos, e estamos cansados emocionalmente. Temos de lidar constantemente com frustrações, perdas. E não é à toa que nós vivemos a era da depressão. Nunca teve tanto casos de depressão como temos nos nossos dias. Nunca no nosso meio nós vimos tantas pessoas assim, e isso devido a essa opressão, o cansaço físico, mental e espiritual. E a soma disso tudo, muitas vezes, sem percebermos, vai gradativamente nos afastando da presença do nosso Deus. Perdemos o hábito, irmãos, de estar orando. Perdemos o hábito de estar lendo a palavra, de nos reunir como igreja. E quando nos reunimos, às vezes parece mais um ritual, que nós queremos logo que acabe, que passe logo o tempo. Aquele prazer de estar na presença do nosso Deus fica cada vez mais raro, cada vez mais remoto. E isso literalmente vai esfriando a nossa fé. A nossa esperança fica cada vez mais vaga. E muitas vezes, quantos de nós não já pensou em parar, em desistir? O povo aqui no cativeiro, irmãos, sofria exatamente isso. Daí foi fácil eles passarem a serem cada vez mais atraídos pela idolatria, tudo aquilo que os povos pagãos eles faziam. Foi fácil eles esquecerem quem verdadeiramente era o seu Deus. Passaram a crer em tudo que lhes apresentavam. O cansaço que sofremos nos nossos dias não é diferente. Muitas vezes somos atraídos também por coisas que não louvam a Deus. E não é fácil passarmos por isso. E Jesus, irmãos, vai dizer num verso muito conhecido, Mateus 11:28, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E eu quero dizer, irmãos, que Deus, ele não se esqueceu de nós. O Deus de Israel, o soberano eterno, o Criador de todas as coisas, esse também é o nosso Deus, o Deus de Israel. Ele faz forte o cansado e multiplica a força e dá vigor aos fracos. Deus está, irmãos, do nosso lado, nos fortalecendo, vigorando nossas forças. O seu povo, ele levanta o seu povo, dá esperança, para que nós venhamos estar lutando dia após dia. E nós não podemos de maneira nenhuma, como Israel, lá no passado, abandonar o nosso Deus. O Senhor permanece do nosso lado, que seja nas lutas, que seja nas vitórias, não importa. Deus, ele é fiel à sua palavra. Quando ele diz, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus.
acabou, irmãos. Ele é o nosso Deus de todos os momentos. Amém. No verso 30 ele nos mostra que sem Deus até os jovens se cansarão e cairão, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia. E a águia, irmãos, pegando como exemplo, ela voa muito alto, ela tem vocação para voar alto. E não só isso, mas ela voa em direção a um alvo definido. Ela não vive sem rumo, sem destino. A águia, ela voa na direção do seu foco. Isaías está, irmão, nos dizendo que Deus nos chamou para sermos como águia, levantar voo altos com uma meta definida, um alvo que nós sabemos que é Cristo. Olhar para Cristo, caminhar segundo a sua vontade, ter no nosso coração o chamado que Ele nos chamou para o ide a todas as nações, levar o seu evangelho a todos os povos, a todos. É tempo, irmãos, de revigorarmos a nossa fé e a nossa dependência nesse Deus soberano e eterno, porque os que esperam no Senhor têm as suas esperanças, as suas forças renovadas. É tempo, irmãos, de voltarmos para Deus e descansarmos na sua maravilhoso descanso, aonde Ele renova e refrigera nossas forças, para que possamos caminhar firmes no centro da sua vontade, confiando apenas nele, não nas nossas forças, não no acaso, na sorte ou no azar, mas confiando apenas no Senhor. Eu quero concluir, irmãos, dizendo que nós devemos viver uma vida de fé e de esperança do nosso Deus. E isso independe das circunstâncias que nós passamos. Nós devemos lembrar quem é o nosso Deus, quem é o Deus que nos salvou e nos resgatou. O profeta Isaías levou a palavra ao povo que estava no cativeiro, que estava esquecendo quem era o seu Deus, que foi o Deus que os escolheu, tirou do cativeiro, que tinha tirado os seus antepassados da escravidão. Era um povo que Deus abençoava, e que Deus queria desse povo, irmãos, era a obediência. Nós, irmãos, vivemos também e vivíamos presos num cativeiro do diabo, na escravidão do pecado, nas trevas, no engano da nossa carne. Mas nós fomos chamados por nosso Salvador e resgatador Jesus Cristo, ao qual nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos libertou do domínio das trevas, nos chamou pelo nosso nome. Amém. Ele nos limpou de toda injustiça, nos deu o seu Espírito. Ele nos garante, irmãos, que estará conosco até o fim dos tempos. Aleluia. Romanos 8, Paulo vai dizer que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. É nele que devemos confiar, é nele em quem devemos esperar, é nele em quem devemos buscar. Irmão, se assim nós procedermos, nós desfrutaremos de um caminhar com Deus na intimidade, na perseverança, na prosperidade. E não é essa prosperidade barata que andam apresentando por aí, mas é na perseverança, é na prosperidade, irmãos, que não acaba, porque Ele sabe as nossas necessidades. E estar com Deus é a maior prosperidade que o cristão pode ter. E não tenha dúvida, irmãos, que quando nós colocamos a nossa confiança no único Deus vivo, nós entenderemos que nem é sorte e nem é azar, mas é tudo a provisão do Senhor.
É nele em que nós devemos confiar todos os nossos dias, acordarmos e termos no nosso coração a lembrança de quem é o nosso Deus, quem é o Deus que vai nos sustentar todo aquele dia, e que todas as coisas, irmãos, estão no seu controle, e o melhor Ele tem para nós, que não é o que nós pedimos, mas é o que Ele nos dá. Confiar no Senhor, irmãos, é a melhor coisa que podemos fazer. É como a história de uma menina que estava ali observando uns botânicos lá no Himalaia. Eles estavam à procura de plantas raras, e eles, observando no binóculo, eles viram que tinha uma planta raríssima, só tinha aquela, mas ela estava colocada numa fenda, muito difícil acesso, que não dava para eles descer. Tinha que ser uma pessoa magrinha e pequenininha para entrar naquele lugar, e teria que ser descida por uma corda. E eles, conversando como iriam fazer isso, quando olharam do lado, viram aquela menina e chamaram ela e perguntaram se ela queria descer ali naquele local para ajudá-los. E ela mandou que eles esperassem um pouquinho e correu em casa. Depois, irmãos, ela vem com o pai segurando na mão dele. Aí disse para eles, aqueles homens que estavam ali, disse: eu entendi o que vocês querem e eu vou, mas tem uma condição: quem vai segurar a corda é o meu pai. E assim, irmão, nós devemos viver, colocando a nossa confiança apenas no nosso Pai, no nosso Deus, aquele que nos resgatou. Não vivemos por sorte, não vivemos por azar, vivemos pela provisão do nosso Senhor. Amém, irmãos?